Eu me chamo Antônio Fernando Saburido, é o nome de batismo. A minha família sempre me chamava de Antônio ou Tonho, carinhosamente falando, né? Frequentava a paróquia de Nossa Senhora do Livramento. Foi lá na paróquia que eu comecei a ter contato, né, com seminaristas que iam para Vitória. E comecei a pensar nessa possibilidade, né? Eu fiz lá no seminário da Várzea o exame de admissão, que na época era um verdadeiro vestibular, né? Morrendo de medo, né? Porque estudava em Vitória, tudo muito limitado. Mas graças a Deus consegui passar e comecei na Várzea a fazer o que nós chamávamos na época o curso ginasial. Também iniciei lá o segundo grau, que era o curso científico na época. Foi quando fechou o seminário e começou uma nova fase importante na minha vida. Eu trabalhava, né, e depois então eu tive a oportunidade de conhecer o Mosteiro de São Bento, porque de fato esse desejo de caminhar, de me consagrar ao serviço da igreja nunca acabou. A maneira de ser do mosteiro também, a vida contemplativa, começou a me encantar, né? E eu decidi então deixar tudo e entrar no Mosteiro de São Bento. Olha, quando o abade Basílio me procurou, né, dizendo que ele lançaria o meu nome para o conselho do mosteiro, né, para o capítulo, né, para ser ordenado, eu aceitei na obediência, porque o monge é muito formado, né, nessa direção, de modo que eu entendi que o mosteiro estava precisando de pessoas para ajudar na pastoral, então eu aceitei prontamente. Mas na época eu era o celeireiro do mosteiro, o celeireiro é o ecônomo, né? Eu vivia muito ocupado com essas coisas administrativas e entendi que, sendo padre e ainda cursando a teologia, isso ia ser muito complicado. Enquanto cursava o terceiro ano e o quarto ano de teologia, eu continuei como diácono. E somente quando terminei o curso foi que eu aceitei ser ordenado presbítero. E aí, como é que o senhor recebe a notícia de que seria bispo? Porque hoje a gente entende que é uma missão difícil, uma missão árdua. Mas toda a vida foi, né? Olha, eu tive um primeiro chamado em dezembro de 1999 para ser bispo em uma diocese aqui de Pernambuco, sabe? Mas eu relutei muito, porque não me sentia realmente preparado, nem tampouco com motivação para ser bispo. E a pessoa da nunciatura que me procurou, né, fez muita pressão para que eu realmente aceitasse, porque fui julgado idôneo para a missão. Mas depois de muito refletir, e também ter algumas conversas com pessoas de minha confiança, eu achei melhor não aceitar aquele primeiro pedido, não, né? Mas que eu fiz uma carta muito delicada para a nunciatura, explicando que não tinha condições, né, que não gostaria de assumir essa missão agora. Agradeci e rejeitei. E no ano seguinte veio um segundo pedido, né, para ficar aqui na arquidiocese como bispo auxiliar. Claro que eu já tinha dito não era para a questão da diocese, mas era para o episcopado, né? Eu não queria realmente ser bispo. Mas na época, Dom Cardoso, que era o arcebispo, eu era vigário-geral, ele insistiu muito, pediu muito que aceitasse, porque ele estava precisando de um bispo auxiliar, que eu ficaria como a mesma função praticamente, como ele próprio dizia, olha, vai ser a mesma coisa, você vai colocar a sua mitra e o báculo, você continua fazendo o que fazia antes. Entende? Então eu terminei cedendo, né? Aceitei com muita humildade, mas com muito temor. Entende? E começou aí, foi no ano 2000, eu tinha 53 anos nessa época, né? E fiquei 5 anos como bispo auxiliar. Eu me lembro que ainda como bispo auxiliar, acho que no segundo ano de bispo, faleceu Dom Costa, que era o bispo de Caruaru. E quando Dom Costa faleceu, os bispos do regional me pediram, porque eu estava aqui em Recife, para assumir o regional, Nordeste 2, como presidente, na condição ainda de bispo auxiliar, que é uma coisa rara. E eu, então, claro que não podia dizer não. Depois eu fui confirmado, né, e assumi essa missão, porque eu fiquei simultaneamente como bispo auxiliar e presidente do regional Nordeste 2,
cargo que mais adiante também eu exerci em outras ocasiões. Mas foi um tempo bonito, um tempo puxado, um tempo assim desafiante, sabe? E em 2005, depois de 5 anos de bispo auxiliar, então o Santo Padre me nomeia bispo de Sobral, lá no Ceará, que eu não conhecia Sobral, nunca tinha passado por lá. O meu antecessor lá em Sobral foi Dom Aldo Pagoto, que foi vigário-geral aqui na Arquidiocese, era sacramentino. E então, também, na obediência, eu parti, né, para Sobral. Foram 4 anos de muito trabalho, muitos desafios, mas foi uma diocese que me fez muito feliz. Eu até hoje guardo no coração sentimentos assim muito belos de Sobral. A diocese estava na época para celebrar o centenário, estava próximo aos 90 anos, então eu queria fazer um projeto de 10 anos em preparação para o centenário da diocese. E eu fiz isso, comecei um projeto para 10 anos, com santas missões populares, tudo isso, sabe? A criação de um seminário de teologia lá em Fortaleza, porque os nossos seminaristas estudavam na prainha, mas não tinham onde ficar lá em Fortaleza, construímos um seminário para eles. Foi um tempo tão dinâmico, muito bonito, né? Envolvendo a diocese toda nas missões populares. Mas que isso foi muito gratificante, né? E foram 4 anos de trabalho, de ação naquela diocese, e de repente chega o convite para vir voltar para Recife como arcebispo. Realmente é uma coisa que me mexeu muito comigo, porque é claro que eu tinha e tenho todo o carinho, né, pelo Recife, que é a minha terra, né, mas assumir uma arquidiocese desse tamanho, com esses desafios todos, né, era realmente uma coisa muito grande, que eu tinha realmente muito temor, né, e aceitei também na confiança. Eu acredito muito na graça de Estado, né. Eu acho que quando Deus chama, Ele dá os meios, Ele capacita. De modo que várias vezes eu tive que enfrentar situações muito difíceis e de repente surge a saída. E eu vejo nisso a mão de Deus, sabe? Eu vejo isso a ação de Deus na minha vida, sabe? Porque Ele não desampara absolutamente. De modo que sempre surge uma possibilidade de uma solução ideal, né, para uma determinada situação. E assim eu fui levando minha vida até hoje, né? Sempre desconfiando que eu não ia conseguir chegar até o fim, mas agora, graças a Deus, consegui chegar aí, passar, se Deus quiser, daqui a pouco, a missão para o meu sucessor. Né? Foram 23 anos de caminhada, portanto, né? E sempre na obediência, porque o meu lema episcopal é secundum verbum tuum, segundo tua palavra. Esse é o evangelho da anunciação. Na primeira vez que eu fui chamado para o episcopado, o evangelho foi no mês de dezembro, né? O evangelho era da anunciação. E então, isso ficou na minha cabeça, e no momento que eu aceitei realmente ser bispo, logo me veio à mente essa resposta de Nossa Senhora para o anjo Gabriel, que tudo aconteça de acordo com a tua vontade. Então foi esse o meu lema, e que, de fato, eu sempre procurei caminhar na obediência à vontade de Deus, né? Eu acho que é sendo obediente que a gente é feliz, né? Não tem outra saída. A gente que tem fé sabe perfeitamente, né, que quando o Senhor chama, Ele capacita, Ele dá os meios para que realmente todos nós possamos ser felizes fazendo a sua vontade. Dom, o senhor conviveu um pouco com o Dom Helder, depois foi bispo auxiliar com o Dom José, da arquidiocese, nasceu aqui na região. O senhor, fazendo essa análise dos dias que o senhor trabalhou com o Dom Helder, dos dias que o senhor trabalhou com o Dom José, e depois se tornando bispo auxiliar, depois arcebispo, as dificuldades pastorais da arquidiocese desse tamanho, esses momentos de, vamos dizer assim, de preparação para o seu arcebispado, super valeu a pena, né? Porque aí o senhor conhecia toda a realidade da arquidiocese, diversas formas e estilos de trabalho, como a grande diferença que era Dom Helder e Dom José. O senhor trabalhou diretamente com os dois. E depois de ter se tornado arcebispo, como isso
influenciou na sua forma de pastoreio? Olha, quando Dom Helder me ordenou, já estava concluindo praticamente a sua missão. Com Dom Helder eu não tive muita convivência pastoral, não. Eu tinha muita admiração por Dom Helder, claro, mas ele não tinha assim, nem muito conhecimento também da minha pessoa. Eu me lembro que eu era capelão do Hospital do Câncer, né? E certa vez lá, como em outras ocasiões também, Dom Helder foi lá ao hospital fazer uma visita, encontrou-se comigo lá. Ele disse: Dom Helder, foi o senhor que me ordenou padre. E fica, oh, graças a Deus. Era sempre assim, de modo que ele não tinha assim, muito conhecimento da minha pessoa, né? Agora, com Dom Cardoso, claro que foi muito mais profundo, né, o conhecimento, a aproximação, não é? E conhecendo bem a história aqui da arquidiocese, pelo fato de ter sido aqui coordenador de pastoral, bispo, vigário-geral, bispo auxiliar, não é? E sendo dessa igreja originalmente, não é? Eu sabia perfeitamente o que encontrar aqui. E isso me ajudou muito, né, a tomar decisões inicialmente, a me organizar. Por exemplo, a cúria, na época, quando eu fui nomeado a ser bispo, funcionava na Várzea, no centro de pastoral. E de imediato eu sabia que não era bom continuar na Várzea. Eu não quis morar aqui nos Manguinhos, no Palácio. O José me ofereceu, disse que saiu mais cedo aqui para poder eu ocupar aqui o Palácio dos Manguinhos. Eu disse lá, não quero de jeito nenhum. Eu vou morar num seminário inicialmente, depois eu decido para onde é que eu vou. Mas lá nos Manguinhos vamos fazer a cúria, que é mais central, fica mais perto da população, tem estacionamento, acho que é um local ideal, né, para que a cúria funcione. De modo que isso foi uma coisa que ajudou muito inicialmente. E depois eu entendia que a arquidiocese, pelo fato de ser muito grande, com uma população de mais de 4 milhões de pessoas, né, ela tinha que ser descentralizada, mas que eu procurei sempre fazer um governo participativo, né? E criamos então uma Assembleia Geral que aconteceu em 2010, né, os vicariatos, que não existia aqui. Nós éramos organizados por setores, então criamos os vicariatos, colocando em cada vicariato um vigário episcopal, um padre da minha confiança, com quem eu pudesse me encontrar mais frequentemente, e ficando em cada vicariato um determinado número de paróquias, para se encontrarem mais com o vigário episcopal, de modo que isso aproximou mais o clero do vigário episcopal e do bispo. Eu acho que isso facilitou muito a caminhada pastoral da arquidiocese. E também procurando fazer com que funcionasse para valer as comissões arquidiocesanas de pastoral. Porque a exemplo do que acontece na CNBB, esse modelo de organização nós implementamos para valer aqui na arquidiocese, e foi algo que funcionou muito bem, até com um número maior até de comissões do que nacionalmente acontece na CNBB. E tive a sorte de ter um bom coordenador de pastoral, foi o padre Josenildo, que eu convidei imediatamente, ele veio para cá e ajudou muito, até poucos meses atrás, quando a congregação o chamou de volta, né, para uma missão especial lá no Maranhão. Mas tudo isso foi bênção. Eu pude contar sempre com um clero maravilhoso, os padres muito amigos, muito doados, os diáconos também, os seminaristas, as vocações, graças a Deus, surgiram, né? Eu tive a graça de fazer a ereção de 50 paróquias novas, encontrei 100, estou deixando com 150 paróquias, né? De modo que ordenar 68 padres aproximadamente, de modo que isso foi um incentivo pastoral muito grande, né, para a arquidiocese. E, sinceramente, eu saio agora com a consciência em paz. Eu acho que procurei dar o melhor de mim mesmo, né? Acho que é missão cumprida, e pedindo a Deus que Dom Paulo seja muito feliz aqui, Dom Paulo Jackson, que está chegando agora. Ele já conhece bem a história da arquidiocese, porque foi presidente do regional, é bispo de Garanhuns, no estado de Pernambuco. De modo que ele tem tudo para fazer um bom trabalho e ajudar essa igreja a caminhar cada vez mais no compromisso, né, com a missão. Dom, nesse processo de
pastoreio. O senhor falou aí da ereção de 50 paróquias, de mais de 60 padres ordenados. Fazendo uma avaliação breve, qual o senhor avalia como um legado do seu episcopado? Qual o marco que o senhor acha que foi forte durante o seu tempo? O senhor acredita que foram a criação das paróquias, a divisão da arquidiocese em vicariatos? Eu acho que tudo isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante que eu entendo é nós termos decidido ser uma igreja em estado permanente de missão e, sobretudo, com um foco especial para os pobres, para as pessoas mais necessitadas. Logo que eu cheguei aqui na arquidiocese, visitando as paróquias, nas visitas pastorais, eu percebia o desafio das drogas, por exemplo, né? Lá em Sobral eu tinha feito já com o clero uma fazenda da esperança para poder então ajudar essas pessoas dependentes químicas. E aqui, chegando, logo me empenhei também nesse sentido, para conseguir terreno, para construir uma fazenda da esperança masculina. Foi difícil, e aqui é tudo muito mais difícil do que o interior, lá em Sobral. Mas conseguimos realizar isso e dedicamos essa Fazenda da Esperança ao padre Antônio Henrique Pereira, que foi um verdadeiro mártir aqui, uma pessoa que doou a sua juventude ao serviço da igreja. Foi durante o tempo de Dom Helder que ele foi assassinado. E mais adiante fizemos uma segunda fazenda, também lá em Primavera. Dedicamos essa fazenda à irmã Lindalva, que também foi uma pessoa que foi assassinada, da congregação das Irmãs Vicentinas. A fazenda está muito bem lá em Primavera, atendendo muitas pessoas. Procuramos o mais possível estimular um trabalho muito bonito que tem aqui na arquidiocese, que é o movimento Pro Criança, para atender crianças de rua, etc. E também, eu acho que o fechamento, chave de ouro, foi o Congresso Eucarístico Nacional, que deixamos como marco a Casa do Pão. É um trabalho fantástico, que vai ajudar muito os pobres que vivem em situação de rua. Eu acho que essa população merece esse tratamento. Eu me lembro que eu estive recentemente na Casa do Pão, um dos pobres, que estava lá tomando uma refeição, veio me agradecer pela Casa do Pão, por aquele alimento que ele estava tomando lá. Me disse uma coisa que me deixou muito feliz. Disse: Dom Fernando, nós aqui somos amados. Isso aí, para mim, dito por um pobre de rua, eu acho que explica todo o sentido dessa casa, que realmente tem um papel fundamental no coração da cidade do Recife.